Olá, que bom que estás conosco neste momento de estudo da Bíblia. Você já ouviu algo parecido com a frase a seguir? João, meu filho, eu já te chamei 10 vezes e você não ouviu. Geralmente o filho ouve desde a primeira vez, mas finge não ouvir. A diferença entre ouvir e escutar, e ouvir, atender. Geralmente costumamos priorizar aquilo que mais nos interessa. Abra sua Bíblia em João capítulo 10 e vamos ler os versículos 4 e 5. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Você sabia que de todos os animais, a ovelha é a que reage de forma mais espontânea à voz de seu líder? Certa vez, na Palestina, algo chamou muito a atenção de um turista. Passando próximo a um córrego, notou a aproximação de 4 pastores ao mesmo tempo com seus rebanhos. Em poucos minutos, cerca de 600 ovelhas se misturaram, virando um gigantesco rebanho. Então, perguntou a um dos pastores: o que vocês farão quando elas terminarem de beber para separá-las? O pastor sorriu e disse: espere e veja. Quando elas terminaram de beber, um deles se distanciou e gritou: Mené, que quer dizer sigam-me. E um grupo de ovelhas deixou o riacho e foi em sua direção. Do mesmo modo, aconteceu com todos os outros pastores. Cada rebanho se separou do tumulto e foi em direção de seu líder. Então disse o pastor: viu que as ovelhas conhecem a voz do seu guia? Diante dessa realidade, te pergunto: quem são as ovelhas do rebanho de Cristo? Abra sua Bíblia e leia comigo em João capítulo 10 e o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Temos ouvido e atendido a voz do nosso pastor, a voz de Jesus, a voz de Deus. Em sua opinião, por que muitos se perdem do rebanho de Cristo? Você se lembra de um menino que ouviu quando criança a voz de Deus? Estamos falando de Samuel, que desde bem cedo se tornou um grande auxiliar do sacerdote Eli. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vamos ler os versículos 8 a 10. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel ouviu a voz de Deus não só naquela noite, mas por toda a sua vida. Como Deus fala conosco? De quais maneiras podemos ouvir sua voz? Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1,
e vamos ler o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O texto deixa claro que Deus falou de muitas maneiras e se comunica conosco de muitas formas. Vejamos algumas. Leia em Isaías capítulo 30 e o versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo falando à nossa consciência. Pense comigo, quantas vezes você é convidado para ir a algum lugar e vem à sua mente um pensamento? É como se ouvisse uma voz dizendo: não vá. E se você for, o que acontece? Falei de ir em algum lugar, apenas como exemplo, mas isso se aplica a tudo na vida. Deus se interessa em nós. Por isso, sempre nos orienta por meio de seu Espírito, dizendo qual melhor decisão a ser tomada. Você sempre tem dado ouvido a essa voz? Vejamos outra maneira de Deus falar conosco, nos orientando. No livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, lemos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto deixa muito claro que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma lâmpada para nossos pés, que mostra o caminho, o rumo certo. Sempre que você precisa tomar uma decisão, tens consultado a palavra de Deus para saber o que ela tem a te dizer? Tem você procurado ouvir a voz de Deus através de sua palavra? Vejamos agora uma terceira maneira pela qual podemos ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21, e leia comigo o versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que o texto esclarece que era para Abraão ouvir Sara, pois ela estava falando de acordo com a vontade de Deus. Então, esta é outra forma de Deus falar conosco, através das pessoas. Você tem ouvido aos conselhos de quem te quer bem de verdade? Quando teus pais, teu cônjuge ou outra pessoa que é teu amigo de verdade te diz: não faz isso, não vá a tal lugar, você tem dado ouvido? Muitas vezes, sem dúvida, Deus está falando através destas pessoas queridas. Vejamos agora uma quarta forma de ouvirmos a voz de Deus falando à nossa alma. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 19 e vamos ler os versículos 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Contemplando a natureza, podemos ver o grandioso poder e o infinito amor de Deus por nós. Ouvimos
sua voz falando ao nosso coração. Agora falarei de uma quinta maneira de Deus falar conosco. Abra sua Bíblia e leia em Lucas capítulo 21 e o versículo 31. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Percebeu o que Jesus falou? Quando virdes estas coisas acontecendo, acontecimentos. Isso mesmo, as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas que acontecem no mundo, nos dizem muitas coisas. Deus nos fala através da providência dos acontecimentos. Às vezes, você perde uma viagem muito importante, mesmo tomando todos os cuidados para tudo dar certo. E a princípio você não entende. Mas acontece alguma coisa que depois você vai entender o porquê. Então, temos certeza que foi a providência divina nos protegendo, nos guiando. Nessas situações, tem você procurado ouvir a voz de Deus ou tem ficado irado, nervoso? Com os acontecimentos de ordens diversas no mundo, tem você procurado entender o que Deus quer nos dizer? Existem muitas outras formas pelas quais podemos ouvir a voz de Deus, mas hoje vou me ater apenas nestas 5. Lembra do que lemos em João 10, versículo 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Se eu e você não estamos ouvindo o que Deus diz, devemos ponderar. Estamos sendo ovelha de Jesus? Veja o que Jesus falou noutra ocasião. Leia comigo em João, capítulo 15 e o versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Somos ovelhas de Jesus, seus amigos, quando ouvimos sua voz de comando, lhe obedecendo, fazendo o que ele pede, o que ele manda. E se alguém, mesmo um importante líder religioso, pedir para você fazer algo diferente do que Deus diz na sua palavra, o que deves fazer? Veja a orientação divina transmitida pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Dentro deste mesmo ponto de vista, o apóstolo Pedro disse o seguinte, leia em Atos, capítulo 5 e o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O profeta Isaías nos apresenta outro detalhe muito importante. Leia comigo, Isaías capítulo 50 e os versículos 4 e 5. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, e eu não me afastei. Todo dia, ao sermos despertados, ao acordarmos, devemos nos lembrar que é uma nova oportunidade que Deus nos está dando para ouvirmos sua voz.
Veja que pensamento lindo escreveu Ellen White no livro O Cuidado de Deus, página 158. Em todos quantos se acham sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmoniza com o mundo, seus costumes ou práticas. Em todos quantos se acham sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmoniza com o mundo, seus costumes ou práticas. E todos têm de ter experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na mensagem de hoje, aprendendo a ouvir a voz de Deus, apresentamos, dentre muitas, 5 maneiras pelas quais podemos ouvir a voz de Deus. Primeira, pelo Espírito Santo falando à nossa consciência. Segundo, pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. A terceira forma que nós analisamos foi através de pessoas que querem nosso bem, nos dando conselhos. Uma quarta forma que nós analisamos foi através das maravilhas da natureza. E uma quinta, através dos acontecimentos da providência divina. E aprendemos que as ovelhas de Jesus conseguem ouvir e entender, seguir, obedecer à voz de Deus. Meu amigo, minha amiga, não sei se você tem ouvido a voz de Deus obedecendo, mas o meu desejo profundo é que a cada dia venhamos aprender a ouvir cada vez mais a voz do nosso Deus. Pois ouvindo e seguindo, com certeza seremos muito felizes, pois Ele nos levará a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Vamos orar, pedindo para que Deus nos auxilie, nos ajude para que possamos aprender a ouvir melhor a sua voz. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te pedimos que nos perdoe pelas vezes que não temos dado ouvido à tua voz. E agora te pedimos que nos ajude para que possamos ser mais sensíveis, ouvindo cada vez mais a tua voz e seguindo os teus conselhos, colocando em prática as tuas orientações. Pois assim fazendo, temos certeza que seremos felizes, pois desejas o melhor para nós neste mundo e, finalmente, uma eternidade de felicidade ao teu lado. Nos ajude, ó Pai, para que possamos te ouvir. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.